que rogo a todos nesta sala, deste instante, que elevem o pensamento ao Senhor, e para que intua o nosso irmão que vem fazendo esses estudos nas noites da quinta-feira, esperando que os seus mentores se aproximem o máximo que puderem dele, fazendo dele um instrumento da espiritualidade, para que ele possa hoje, como sempre, trazer para nós as bênçãos do conhecimento, as luzes do esclarecimento e o abraço da espiritualidade amiga de nós. Por favor, companheiro Carlos Alberto, muita luz, seja bem-vindo, meu irmão. Queridos irmãos, bondosas amigas, a nossa coordenação, através do nosso querido Juarez e da nossa bondosa irmã Rosângela, a todos dessa sala bendita, aos nossos companheiros que acessam o portal Amigo Espírita, aqueles companheiros que também abrem os portais para ouvir esse belo trabalho da divulgação doutrinária através da Rádio Fraternidade, a todos que de alguma sorte estamos nos intercambiando nesse espaço da quinta-feira, que Jesus possa nos abençoar, que o Mestre da Galileia nesse momento adentre o território íntimo de cada um, as nossas casas, afagando, estimulando os nossos familiares, revitalizando aqueles que perpassam momentos difíceis. Que a espiritualidade, em nome do bem, possa nos auxiliar então nesse projeto de estudarmos a doutrina espírita, de sorte a nos aprimorarmos, como nos ensina Emmanuel, para servirmos melhor. Para nós é sempre um motivo de plenitude, em alegria, estar com vocês. Nesse desafio de trabalhar os princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos hoje caminhando para o 7º encontro e num assunto que, confesso a vocês, que nos sentimos um grão de areia numa imensa praia. Porque refletirmos, falarmos sobre o Criador, o Pai Supremo, mexe com a estrutura da nossa alma. E com isso não nos sentimos dignos, porque, como afirma Allan Kardec, a cada passo que nós damos na evolução, nós vamos observando a grandeza do nosso Senhor da Vinha. Então, meus queridos amigos, peço a todos vocês que vibremos juntos pelo trabalho, pelas reflexões, porque nenhum de nós de sã consciência podemos nos sentir e dizer autorizados para falar do Criador. Mas como irmãos, como filhos desse Pai magnânimo, nós podemos juntos elencar alguns valores, as nossas experiências, para de alguma sorte compreendermos os desígnios dele dentro do plano relativo que nós estamos caminhando na presente reencarnação, ou aqueles amigos que também participam dessa sala junto com cada um de nós e que estão fora da matéria, por assim dizer, fora do corpo físico. Eu vejo que a nossa querida Marcinha diz que eu estou sem som, e eu pergunto para os demais se o som
está chegando para vocês de uma forma eficiente. Muito bem, eu agradeço, Juarez. Então, nós estávamos planejando como poderíamos iniciar esse nosso tratado. E nos visitou a ideia de relembrar uma exposição feita por Humberto de Campos ao nosso médium inesquecível, Chico Xavier, onde ele narra a história que ele recolheu no mundo espiritual quanto à fundamentação, à organização do Livro dos Espíritos por parte do nosso codificador Allan Kardec. E nos brinda Humberto de Campos com aspectos que nos fazem realmente adentrar naquele ponto que possa nos auxiliar no início de todos os projetos de nossas vidas. Kardec questionava, diante de tantas questões que ele trabalhava na sua organização, qual seria aquele assunto que pudesse abrir a obra luz que viria a ser para todos nós o grande roteiro explicativo das leis da vida, trazendo de volta o cristianismo em novas bases. E em meio às suas dúvidas, às suas questões, intuitivamente ele começou a se lembrar do sofrimento que campeava no mundo. As pessoas que caminhavam destituídas de conforto de um lar, constrangidas pela pujança da dor nos seus mais variados matizes, corações desesperados que ainda não tinham encontrado o sentido da vida após algumas notas das desconsiderações, dos abandonos, das traições. E ele então percebe que o homem sentia necessidade de Deus. A humanidade precisava de Deus. Então, dentre tantos assuntos de altas expressões, o Livro dos Espíritos deveria ser iniciado nos seus aspectos filosóficos com a indagação: que é Deus? E assim, a espiritualidade bondosa traz para nós uma colocação de extrema valia, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Deus é o nosso ponto inicial de todos os assuntos. E Jesus, devemos lembrar, que trouxe para a humanidade uma revolução do conceito de Deus. Porque até antes, Deus era aquele Senhor que analisávamos como aquela visão nossa humana. Aquele homem, aquele Senhor que sentava num trono e que ficava a nos julgar o tempo todo, selecionando, definindo pontos que trariam para nós repreensão, e com isso a nossa fé se projetava num nível de extrema expressão de medo. O Senhor dos Exércitos. E vários outros pontos que Jesus vem nos apresentar numa outra dimensão. Jesus vem nos trazer Deus como o Pai. O Pai misericordioso.
Quando ele sobe ao monte, conforme a narrativa de Mateus no capítulo 5, em diante, para trazer as bem-aventuranças, e especificamente no capítulo 6, quando ele vai nos ensinar a oração, ele estabelece um ponto de conexão transcendente ao afirmar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem, Pai, ao nosso reino, mas seja feita, Pai, a sua vontade, na terra como em todas as dimensões, em todas as moradas. O pão, Senhor, da vida, o alimento imprescindível da alma, o amor, dei-nos sempre, Senhor. Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, porque Tu é misericordioso, Pai, mas ensina-nos a tratar com benevolência aqueles que caminham conosco, porque só assim nós poderemos Te representar, Pai, como filhos dignos e legítimos. Precisamos aprender a perdoar aqueles que se equivocam. Ensina-nos, Senhor, de alguma forma a compreender que eles não erram conosco, a não ser com eles mesmos. Senhor, ensina-nos, Jesus, não nos deixes cair em tentações, nas trevas, na ilusão, Senhor, mas nos livre do mal, sem nos tirar do mundo, porque no mundo, é na sociedade, é nas relações, é diante dos desafios, é que efetivamente nós vamos nos engrandecendo e compreendendo cada vez mais a Ti. Jesus, portanto, vem nos trazer o Senhor do amor. Então, meus queridos amigos, nós precisamos, nesse momento, refletir que um dos aspectos mais significativos da revelação do Cristo em seu Evangelho é o de apresentar Deus na feição de Pai, sem alterar nossa concepção de Deus onipotente, de sábio e justo. O Evangelho evidencia a nossa condição de filhos de um ser supremo, o qual tudo nos dá para que possamos crescer em sentimento, razão. Seres inteligentes, criados por Deus para povoar o universo. Meus amigos, nós somos com isso herdeiros de uma destinação superior. Destinação superior. E aí nos faz lembrar Emmanuel que a destinação superior é caminhar para a frente e para o alto. É caminhar para frente na horizontal do mundo, no desenvolvimento da inteligência, nas atribuições que o Senhor nos confere no dia a dia, em todos os instantes, em todas as posições, diante de todos os corações que estão do nosso lado, porque tudo tem uma razão de ser. Mas nós precisamos então caminhar para o alto. Para o religioso, o alto pode ser frequentar o templo, ir à missa, ir ao centro espírita, ler a Bíblia, ter práticas, assistir a palestra o espírita, estar conversando com os espíritos, mas caminhar para o alto pode perpassar tudo isso, mas é acima de tudo sublimar a nossa inteligência, elevando os nossos sentimentos, aprimorando-nos, vencendo os vícios a partir da implementação das virtudes, porque muitas vezes nós utilizamos o nosso tempo, os nossos recursos para combater o vício, a treva,
E na realidade, por mais que devemos estar atentos, nós precisamos implementar virtude e operacionalizar em trabalhos que venham a sobrepujar o que não mais nos alimenta. Eu não sei se os irmãos estão de acordo, mas nós temos interpretado o Evangelho quando Jesus diz assim: não resistais ao mal, está no Sermão da Montanha. Resistir ao mal é nos prender a ele, é enaltecer o mal. Nós devemos implementar a luz, operar o bem, porque o mal é a ausência do bem, como a treva é a ausência da luz. E muitas vezes nós enveredamos naqueles embates, naqueles conflitos, alimentamos aquele sentimento de culpa que, ao invés de nos libertar, nos aprisiona cada vez mais. Não resista ao mal, nos ensina Jesus. Vamos vibrar no bem. Então o alto, que refere Emmanuel, caminhando para o alto, é na direção da elevação moral, através da qualificação da nossa forma de pensar. E por isso nós precisamos de estudar, elegendo bons livros, assimilando aquelas imagens que possam nos inspirar, a poesia que venha a encantar, criarmos movimentos que possam nos colocar naquela condição de sentirmos a natureza dentro de nós, a nossa própria natureza, porque é assim que nós vamos sentir Deus. Precisamos, queridos irmãos, como espíritas cristãos, termos claro que a doutrina espírita não propõe estudarmos Deus. Tanto que Kardec questiona: o que é Deus? Não é o que é Deus, é que é Deus. E a segunda pergunta, depois de respondida de uma forma magistral pelos benfeitores, que é a inteligência suprema do universo e a causa de todas as causas, a segunda pergunta, Kardec já entra na questão do infinito. O que se deve entender por infinito? Kardec define para nós que estudar Deus nos falta sentido. Nós somos inteligências, Deus é inteligência. A inteligência é suprema. Nós somos inteligências relativas. Portanto, somos espíritos também. E como aqueles que estamos nesta caminhada, nós precisamos então, como define Allan Kardec, estudar o espírito, estudar a nossa trajetória, estudar as nossas projeções, as nossas inibições, estudarmos a nossa mediunidade. Por isso que nós temos o livro dos médiuns, que é metodologia imprescindível para o exercício da mediunidade, para analisarmos a nossa sensibilidade nas suas expressões mais santas, mais genuínas, e que podem se corromper a partir do momento que eu me desvio do centro, do contexto. Mas nós precisamos então entender isto, estudando a obra de Deus, porque quanto mais vamos percebendo a beleza, a magnitude da obra divina, mais o Criador vai se engrandecendo em nós. Por mais que as ideias perpassem o intelecto, mas o grande lance do processo é sentir tudo isso. Porque não adianta a gente apenas ficar perambulando na análise cognitiva de Deus. Porque aí nós vamos fazer indagações, caminha por ali, polemiza do lado de cá, e a gente continua inchados de conhecimento, ou inchando de conhecimento, mas ainda destituídos de vitalidade, de amor. E esta
E esta fala, quem nos coloca é o apóstolo Paulo. A ciência incha, mas o amor que edifica. Então, nos falta sentido. Então vamos mergulhar, porque o objetivo da doutrina espírita é estudar o espírito, como a ciência ordinária, ela tem a função de estudar a matéria. Precisamos de conjugar tudo isso. Porque essa realidade vai nos conscientizando da necessidade de lutar para conquistar o reino de Deus em nós. E como que nós vamos conquistar o reino de Deus? É fazendo da vontade do Pai uma lei perene, uma lei contundente em nossos corações. Por quê? Aprendemos em doutrina espírita que todos nós temos, intimamente, genuinamente, a certeza da existência de Deus, por mais que a neguemos, por mais que na condição de materialistas, muitas vezes, nós refutemos. Não, Deus, Ele está em nós. Ele pode se expressar em nós. Então aqui a gente pode caminhar, se vocês assim estiverem de acordo, em duas análises. Sobre a do Pai, o Deus soberano, justo, Criador do universo. Como nos apresenta Allan Kardec no livro A Gênese, aquele Pai, aquele Deus que sabe de tudo, que está em toda parte. Nós não fazemos parte dele, mas nós estamos mergulhados no hausto do Criador, como define André Luiz, que é soberanamente justo, misericordioso, mas ainda aquele Deus que está do outro lado. Mas nós podemos também caminhar por uma outra via, que é a do Deus imanente. Aquele Deus que é expressado dentro de nós, nas nossas atitudes. E aí, meus irmãos, falando assim, não temos como não nos recordarmos de Jesus, quando dizia: eu e o Pai somos um. A partir do século IV, nós adequamos a Trindade, que é conceito trabalhado pelas religiões iniciáticas lá de trás, mas adequamos para dizer que existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que é o Deus que encarnou entre nós, que é Jesus, e que voltou para o seio dos anjos, e que deixou Augusto César ainda naquela condição do divino. Mas esse Deus, para nós, nesse contexto de causalidade, de efeitos que a doutrina espírita nos apresenta, ele precisa de ser trabalhado de uma forma diferente. Não sei se vocês estão de acordo conosco. Porque Jesus diz: eu não venho de mim mesmo, mas venho daquele que me enviou, fazer a vontade do Pai. Que ensinamento profundo! Fazer a vontade do Pai, que está nos céus. Qual céu? Aquele céu distante? Ou aquele céu das regiões superiores da nossa alma, da nossa casa mental, que nós precisamos de uma forma a operar de uma maneira crística, de uma maneira messiânica, para que as leis divinas que se manifestam em nós possam realmente serem operacionalizadas. Este é o Cristo interno, o Cristo imanente, que não fala dele, como nós temos que aprender a não mais falar da nossa personalidade, mas projetar a nossa individualidade, projetar o eu profundo, as expressões da intuição. É o Deus
que é soberano de todas as coisas. É o Senhor que estabelece dentro de nós a convicção, a fé, que nos coloca diante da vida, convictos que estamos caminhando da maneira mais positiva, produtiva, eficiente, que nós podemos operacionalizar. O Juarez, nosso mediador, gosta tanto do tema, e eu vou aqui das belos, aliás, do mais belo horizonte, me perdoe o Nordeste, somos bairristas nesse momento, dizer para ele, Juarez, querido irmão, você que gosta tanto do tema, que se a gente for trabalhar de uma forma sem filosofar demais, mas nós podemos então depreender que o Pai Criador, gerenciador do universo, ele vai como que adentrando na nossa intimidade gradativamente, a partir do momento em que ele nos inspira, nos coloca, define condições, trabalho, para que a gente efetivamente se engrandeça no próprio amor dele. Porque a lei divina, conforme define os espíritos para Allan Kardec, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus, e eles respondem que é na consciência, essa consciência, ou essa manifestação da lei, vai se fazendo de acordo com o nosso crescimento. Portanto, a cada dia essa lei se manifesta de uma maneira mais extraordinária, mais eficiente. E essa lei se manifesta então de uma forma também diferente, porque cada um de nós, posso assim expressar que somos um universo, uma morada diferente. Então, se vocês estiverem de acordo, eu posso chegar até na condição de dizer assim, que o meu Deus é diferente do seu Deus. O seu Deus é diferente do Deus da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, do seu patrão, do seu subordinado. Nós somos espíritas. Cada um de nós sente Deus de uma maneira diferenciada. Tanta verdade que Jesus, paternalizando Deus, humanizando os nossos sentimentos, ele define Pai Nosso e se coloca na condição de irmão. O Pai que abençoa. Mas quando nós temos que nos relacionar com Deus, a tratativa ela é pessoal e intransferível. Tanto que Jesus nos deixa dois exemplos muito importantes. Quando, no momento que antecedeu o Calvário, ele em prece suplica: Pai, afasta de mim esse cálice. E, por exemplo, no momento extremo da cruz, ele diz assim: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Esse texto nos faz pensar. Esse texto nos leva para mais longe, como define Camille Flammarion no livro O Deus na Natureza. Deus meu é aquele instante da relação do filho com o pai, que não pode, não deve e nem é possível que haja intercessão, que haja coparticipação. O Deus meu é a nossa definição, é o nosso contato que vai efetivamente nos colocar naquela condição de observar a vida frente a frente. Porque o Pai, soberanamente justo e bom, ele coloca cada um
na sua posição real. E por isso, como define, por exemplo, agora me recordo do livro Ação e Reação, do benfeitor Sanzio, quando faz uma palestra para André Luiz, Hilário, Silas, ele faz uma distinção entre o bem e o mal. E coloca para nós como o Pai nos oferece tudo. Tudo. Todos os recursos que nós necessitamos. Mas operar com esses recursos não pode ser diferente. As responsabilidades são nossas. Porque Ele é a inteligência suprema. E Deus não é sentimentalista. Ele não é passional. Como falava nosso querido Honório Abreu aqui em Belo Horizonte, nos nossos estudos, Deus não é caprichoso. Por isso é que as leis divinas, ou eu posso irreverentemente dizer a lei divina, porque no Livro dos Espíritos não é questionado. Kardec não pergunta aonde estão escritas as leis de Deus. Ele pergunta aonde está escrita a lei. Então é uma lei só. É a lei de amor. É a lei de justiça. É uma lei que é imutável. Pedro, o apóstolo, o referencial dos discípulos, na sua epístola, ele traz um aspecto que para nós é de um valor extraordinário no que remonta à misericórdia. Quando ele diz que o amor cobre a multidão de pecados. O amor do Pai, do Criador, sempre estará nos cobrindo, nos envolvendo. Mas nós não podemos pensar que as leis foram escritas para serem derrogadas. Foi Jesus quem disse: eu não vim mudar, eu não vim destruir. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar-lhe cumprimento. Eu vim viver a lei nos seus aspectos punjantes, no seu detalhamento. Semeando o bem, nós colheremos o bem, por mais que o mal faça parte do processo, por mais que a treva seja o ponto de equilíbrio. Nós temos visto alguns amigos religiosos, inclusive espíritas, querendo renovar o mundo de uma hora para outra. Já escutei companheiros falando que vai haver um esvaziamento do umbral. Mas peraí, vai esvaziar o umbral? Não, é porque vai todo mundo reencarnar e todo mundo melhorar. E quem não topar vai pegar uma nave e vai para outro mundo. Como os capelinos vieram para cá. Bom, teoricamente os conceitos não estão errados. Mas como você pode vislumbrar um processo de evolução sem contrapontos, sem adversidade? A treva é campo, é laboratório, é operação da luz. Os benfeitores espirituais de expressão, como por exemplo, Isabel de Aragão, a santa Rainha Isabel de Aragão, que é um espírito que faz parte dessa pleiade que gerencia o planeta, Chico Xavier por várias vezes afirmava do cortejo que acompanhava ela e os seus trabalhadores para trabalhar nas regiões abismais. Ivone Pereira traz para nós uma obra que ficou guardada na estante do esquecimento por 30 anos, porque ela não poderia ser editada quando ficou pronta, por várias razões, e um dia a gente pode entrar no mérito. A obra intitulada Memórias de um Suicida. Uma obra de alta expressão. Chico falava que era obra para 100 anos. Foi necessário que a obra de André Luiz, Nosso Lar,
fosse editada para que Memória de um Suicida viesse depois. Como se a definir que o livro Nosso Lar tinha que abrir o portal para depois vir a informação mais contundente. É assim que se dá no mundo espiritual. Não é que um é melhor do que o outro. É o sentido de cooperação, de engrenagem que trabalha de uma forma perfeita. Quem coordena, quem define as ordenações no mundo, ou melhor, nas regiões subcrostrais, no vale imundo do sofrimento, das chagas, dos suicidas, é nada mais, nada menos do que Maria Santíssima. Ora bolas, como que nós podemos acabar com o campo para operar? Aonde teremos a oportunidade de expressar a misericórdia? Então falar que vai acabar a treva é nós estancarmos a evolução. Então o Deus meu, é aquele ponto de relação entre o Filho e o Pai que necessita do quê? Da presença do Senhor para que ele possa ganhar de alguma forma uma certa, vou dizer assim, entre aspas, autonomia, uma certa chancela, para que a gente possa operar dentro dos planos dos desafios do mundo. Porque quando Jesus diz Deus meu, Deus meu, Deus meu, ele estava no momento máximo do seu testemunho. E nós, quando estamos diante do cálice, nós queremos promover a alteração do circuito. Nós queremos, se possível, que o cálice seja afastado. E esta frase de Jesus, ela é extremamente simbólica. E que nós não vamos entrar na intimidade. Quem somos nós para entrar na intimidade do psiquismo de Jesus para dizer o que ele queria falar? Mas cada um aqui pode tirar uma conclusão no que remonta aos aspectos da simplicidade, da humildade plena de Jesus, não é mesmo? E até o ensinamento que ele tinha que deixar para os futuros discípulos. Nós estamos analisando esse contexto muitas vezes como o povão. Senhor, tira de mim o problema. Senhor, me dê dinheiro. Senhor, resolva o problema da minha doença. Senhor, conserta o meu filho. E o Senhor vai consertando. Não é mesmo? O sangue de Jesus tem poder, então vamos procurar. Ah, então tá, então eu vou procurar esse negócio de espiritismo aí para ver se o Senhor resolve. E nós temos, inclusive, infelizmente, casas espíritas que inadvertidamente fazem promessas. Fazem promessas. Olha, se você tomar passe, você vai melhorar. Até que nessa frase, o conceito até tá certo, porque vai melhorar mesmo. Agora vai melhorar o quê? Do quê? Para quê? São pontos. Agora você vai promover para o indivíduo a esperança de que ele vai ficar livre da doença de uma hora para outra? Isso é utópico. Não pode ser assim. Ah, porque você frequenta a reunião espiritista, você vai arrumar emprego. A nossa Cinderela está falando que melhora assim. Melhora, melhora. Certa feita o Divaldo tem uma história belíssima, que uma companheira chamou o Divaldo para dar passe no marido dela. Ele estava muito doente, e o Divaldo, então, jovem, todo empolgado, começou a ir lá. Todo dia ele ia lá à noite dar passe. Depois de uma determinada quantidade de sessões lá, do Evangelho e do passe, ela perguntou assim: aí, Divaldo, você podia perguntar para o Dr. Bezerra se o meu marido vai melhorar. Aí o Divaldo, todo interessado no assunto e tal, fez uma prece. Aí mais à frente o Dr. Bezerra, ele percebeu que ele estava realmente presente. Aí ele perguntou: e aí, Dr. Bezerra, o moço vai melhorar? Aí o Bezerra: vai melhorar. Aí o Divaldo contou para ela, ficou todo feliz, foi embora para casa. E no dia seguinte ele voltou à noite para aplicar o passe de novo. Chegou lá, estava o carro da funerária,
um monte de gente vestido lá de luto e tal, e ele, o que aconteceu? Adentrou, a senhora se tornou viúva, e chorando do lado do corpo do companheiro, ela falou assim: ué, Divaldo, mas você falou que ele ia melhorar. Divaldo ficou todo envergonhado e não sabia o que falar, enfim. Aí passou a situação, ele foi embora, até que o doutor Bezerra se apresentou para ele. Ele falou: doutor Bezerra, o senhor falou que o moço ia melhorar. A Bezerra disse: mas ele melhorou. Ele melhorou, não é? Então, assim, a nossa condição, ela é de procurar auxílio porque o pedido é legítimo, a busca é necessária, e o bater é extremamente necessário. Vamos dizer assim, é soberano. Agora, André Luiz vem nos mostrar na sua obra que nós precisamos de rever até aquela condição de pedir. Nós sabemos pedir? Isso é um assunto que a gente vai trabalhar mais à frente, quando nós formos falar sobre a oração. Mas nós precisamos de entender e qualificar o nosso pedido. André Luiz, certa feita, diz assim: Senhor, eu não tenho o que te pedir a não ser agradecer, porque eu não sei nem pedir. Eu tenho consciência disso. Porque muitas vezes a gente está pedindo achando que é o melhor, e na realidade não é o melhor. Então, voltando, o amor cobre a multidão de pecados, mas o amor não rasga a lei. O que foi semeado nós vamos ter que trabalhar. E define André Luiz na própria obra Ação e Reação que fazer é fácil, que as nossas ações são rápidas. Agora, quando as ações são destituídas de expressões espiritualizadas, depois nós vamos ter que voltar para rever essas ações. E para redirecionar destino é tarefa demorada. Muitas vezes, num ato repentino, a gente pode definir um século de resgate mais à frente, seja no mundo espiritual ou tendo que rever as nossas possibilidades diante da reencarnação. Ah, meus amigos, o homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios cheios de tesouros e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. O poeta Leon Denis, no livro Grande Enigma. Meu Jesus, que conceito! A crença em Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. O homem não se pode desinteressar-se dela, a crença em Deus, porque o homem é um ser pensante. O homem vive e importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. A opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo, essa opinião, quer ele queira ou não, quer saiba ou não, se reflete em seus atos e em toda a sua vida pública ou particular. Continua Leon Denis. A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças, e cuja solução se liga de maneira restrita e imperiosa ao problema do ser humano e de seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige
conclui Leon Denis, mesmo a nossa revelia, o determinismo divino. Nós temos o livre-arbítrio, mas existem forças superiores que nós desconhecemos. Por isso precisamos de nos curvar, precisamos de estudar as leis, porque quem não conhece, falava para nós em Belo Horizonte, Leon Zálio, um grande expoente do Espiritismo. Quem não conhece, sofre. Sofre porque não conhece. Eis o sofrimento. A ignorância. Tanto é verdade, para fazermos uma redundância, que é Jesus quem fala para nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quem não conhece, efetivamente, apresenta-se em conúbio com os equívocos, com o pecado. E Jesus mesmo que conclui no versículo adiante, afirmando que quem comete pecado é servo do pecado. É servo do pecado. Por quê? Nos desajustamos contra as leis. Nos distanciamos do ponto essencial dos nossos reflexos soberanos, que é o reflexo de Deus. Porque a nossa mente é espelho. Nós estamos refletindo. Quando é o bem, é o reflexo de Deus. Quando distante deste, são aqueles reflexos que dimanam da nossa intimidade e que nós vamos fixando pelo hábito, implementando pontos, cicatrizes, ulcerações que depois nós necessitaremos sanear, curar, na maioria delas com as bênçãos das mãos de luz daqueles que operam em nome de Deus, o inigualável Jesus, o insuperável Rabi da Galileia, o amor não amado. Para resumir, tanto quanto podemos, tudo que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, Camille Flammarion, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo que existe. Eu de mim mesmo nada posso, fala Jesus. Repete Paulo. É a comunhão universal onde cada ser vai sorver a existência, a fim de em seguida concorrer na medida de suas faculdades crescentes e de sua elevação para a harmonia do conjunto. Ah, queridos irmãos, quantas provas que nós temos da existência de Deus. Como define os espíritas, o axioma que aplicais às vossas ciências. Questão 4 do Livro dos Espíritos. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Como certa feita afirmara Albert Einstein, não é possível olhar para o universo, deduzir que não existe uma inteligência que a tudo gerencia. É o soberano das nossas vidas e nós ainda lutamos contra ele. Nós ainda agimos distante dele.
A existência de Deus, fala Allan Kardec para nós no livro A Gênese, no capítulo 2, no item 7. É uma realidade comprovada não só pela revelação dos Espíritos, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens numa revelação tiveram. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Não devemos fixar-nos apenas na comprovação vinda pela revelação dos Espíritos. Não basta a informação que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é justo. É necessário, meus queridos irmãos, sentirmos estas evidências como o pulsar da vida que nos sustenta. É Deus dizendo: meu filho, nos momentos mais difíceis nós nos recorremos a Ele, como por exemplo nos diz agora um amigo espiritual que está ao meu lado. Eu neguei a Deus e só me restou recorrer a Ele no instante da minha morte. No instante em que eu estava diante da vida, mas eu julguei ser o túmulo. Só Ele que me veio à mente. No instante que nos sentimos impotentes, Ele está do nosso lado. No instante que todos vão embora, Ele estará conosco. É promessa, meus amigos. Não foi nos relatado por conceitos. Foi Jesus quem disse, em nome de Deus, para os discípulos, conforme o capítulo 16 de João: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Ele está falando em nome de Deus, porque como define Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Jesus é o médium de Deus. Ele não perde o valor por isso. Pelo contrário, ele se engrandece falando de Deus. E nós queremos falar de nós mesmos. Queremos caminhar pela viela da tolice e do egoísmo. Julgamos sermos os centros do universo. Devemos ter mais privilégios do que aquele que caminha conosco. Nada disso, meus queridos amigos. Devemos falar de Deus. Por que ter vergonha de dizer para os nossos filhos: Deus te abençoe, na hora que eles vão dormir? Por que nós tiramos das nossas práticas os nossos filhos falarem: papai, mamãe, bênção? Ah, porque isso é cheiro de sacristia dos padres, porque padre que abençoa. Não vamos adulterar a essência. Deixe os nossos filhos nos tratar como aqueles que estão aqui em nome de Deus. Eles precisam dessa legitimação, não exterior, mas de alma para alma. Esse momento eu gostaria de dizer para todos que estão me ouvindo como instrumento: Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine, que Deus vos inspire, que Deus abençoe a tua dor, que Deus possa curar a tua chaga,
porque para Deus nada é impossível. Os benfeitores espirituais que agora nos abraçam num enlevo sublime estão fazendo isso porque eles creem em Deus e sabem que esta conexão não é mística, é científica, é possível, é explicada em ciência por Allan Kardec no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a grande prova da existência de Deus. Místico é aquele que mantém um contato direto com o divino. Não é anticientífico. Conceitos, meus irmãos, existem aos milhões e todos eles estão certos. Mas mais do que conceitos, o que para nós nesse momento é chave é a comunhão de filho com o Pai e o Pai com o Filho. Jesus desce à terra para nos ensinar o caminho de volta. Mas nesse momento agora o Cristo entra em contato com todos nós, porque nós estamos nos elevando, nós estamos procurando uma enxertia e ele responde, porque nós temos aprendido que a enxertia não vem do alto para baixo, não vem do superior para o inferior. A enxertia divina se dá do inferior para o superior, porque se nós não nos elevarmos, se nós não promovermos a elevação, não é possível. É antididático, é contraproducente que venha acontecer a fertilização. Então, meus queridos irmãos, nós queríamos, nesse espaço, durante estes 60 minutos, na realidade, abraçar a cada um, sentar à mesa e dividirmos o pão com Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo a Jesus que esteja conosco, para que possamos estar com Ele, como nos ensina Emmanuel, na última lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Façamos a nossa luz, porque não sabemos até quando o luzeiro do outro vai nos sustentar. Esse momento é um instante de definição de cada um. E observem como que os espíritos amigos vêm caminhando conosco, nos inspirando e nos ajudando. Mas chega um momento que precisamos de ter autonomia. Chega aquele ponto que nós precisamos de nos candidatar para sair do ostracismo, para sairmos da indolência, da indiferença, da rebeldia, da criminalidade, da viciação. Precisamos de colocar os pés na jornada, porque Jesus se autoproclama o caminho, a verdade e a vida no capítulo 14 de João. Mas Hermes Trismegisto nos ensina que o caminho se faz no caminhar. Por isso precisamos de caminhar com Jesus, para que a história da nossa redenção se faça pungente, itinerante, a nos levar no cume dos testemunhos, para ressurgirmos no terceiro dia em plenitude com o Senhor da vinha. Meus bondosos irmãos, gostaria de interromper a minha fala devolvendo ao moderador, relembrando uma música poetizada por João Cabete e
tão cantada e encantada pelas casas espíritas, pelos corais, que expressam mais ou menos assim: eu vejo Deus em toda parte, abençoando a terra. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e da haste que sustenta uma flor desabrochando. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus em cada coração. Eu sinto Deus pelas orações, pelas vibrações que dimanam dos vossos corações, e todos nós formando, junto com os espíritos que nos amam, uma corrente soberana chamada fraternidade, que oferece sempre felicidade e muita paz. Devolvo a palavra ao nosso moderador para que possamos trabalhar alguns aspectos em conjunto nesta segunda e última parte do nosso encontro na sala Falando Espiritismo. Obrigado dizemos a você, Beto, por tudo que você nos trouxe. Essa lembrança gostosa do Evangelho do Senhor Jesus. Beto, tem algumas perguntas que eu vou colocá-las. O semeador faz a pergunta: e o que significa o cálice? O cálice. O cálice, ele representa para nós, dentro de uma visão muito limitada, que eu trago na minha intimidade, e nos estudos que nós vimos fazendo em torno do Evangelho, o cálice representa para nós aquele momento magistral da comunhão. O momento em que efetivamente nós vamos como que fazendo se eu posso assim dizer, um trato, um pacto, uma busca da sabedoria, e que efetivamente vai nos colocar num instante segundo, vamos dizer assim, diante do testemunho. Por isso é que se bebe o vinho na ceia. O vinho, naquele sentido, é o vinho, vamos dizer assim, da interação do discípulo com o mestre, ou da filosofia que busca as aplicações no campo da ciência. E beber do cálice define para nós aspectos de muitos desafios. Cada vinho tem sua taça para ser consumido. Então, precisamos de verificar que tipo de cálice que nós podemos buscar. É o cálice com o Senhor ou o cálice, se eu posso assim dizer, com Pilatos? Então, o assunto não é fácil e nós não estamos aqui para, vamos dizer assim, para filosofar demais. Mas se vocês estiverem de acordo, nós gostaríamos de dizer, relembrando de Jesus na ceia, quando tomou o cálice e entregou para os seus discípulos, dizendo, vamos lembrar, tomai e bebei todos vós, este é meu sangue, o sangue da aliança. Aliança que vai trazer paz. Mas para chegarmos na paz, nós precisamos de passar pela dificuldade, pela prova,
que há de nos colocar naquela condição de representantes do Eterno. Não sei se a gente conseguiu atender a indagação, porque ela é de foro íntimo, mas pelo menos é assim que nós estamos percebendo. Então, na realidade, só para concluir, então o cálice vai definir para nós a interação do discípulo com o mestre, que ele senta com o discípulo para cear, a definir para o discípulo que os ensinamentos já foram passados e que agora era necessário que cada discípulo pudesse assumir as suas próprias responsabilidades. Com isso, nós vamos nos lembrar que a ceia se deu como que a definir o último momento entre Jesus e os seus discípulos. Ali ele fechava o ciclo. E tanto que foi na ceia que ele afirmou: não vos deixarei órfãos, agora é convosco. Ide até o fim. Devolvo a palavra. Boa noite a todos. Então, a próxima pergunta, Beto, é do Eduardo Palmeira. Ele diz assim: como assim Jesus disse a Deus: por que me abandonaste e afasta de mim esse cálice? Ele acredita mesmo que Jesus disse essas coisas? É a pergunta do Eduardo Palmeira. Meu querido amigo Eduardo Palmeira, Jesus disse a Deus: por que me abandonastes e afasta de mim esse cálice? Afirma Emmanuel que coube a nossa querida Igreja Católica preservar os textos na sua legitimidade. E devemos muito à Igreja por ter feito isso. Embora sabemos que alguns textos, algumas traduções, mudaram os contextos. Palavras-chave, como por exemplo a ressurreição, a reencarnação, enfim. Mas esses registros, eles fazem parte de um momento transcendente da estada de Jesus entre nós. Se ele afirmara ou não, conforme registrou os evangelistas, nós não gostaríamos de enveredar no caminho, vamos dizer assim, que pode nos levar a polêmicas infrutíferas. Mas o instante em que ele orava no Getsemane, e ele vai suar sangue, antevendo os acontecimentos, e ele diz: Deus, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele está naquele momento ali definindo para nós pontos que remontam às nossas necessidades humanas. Embora ele esteja, porque ele está acima do tempo, na condição de espírito puro, naquela condição de, vamos dizer assim, de em nível mental e de sublevação, está muito acima no domínio que nos compete compreender, no que remonta até as dores. Possivelmente ele as sentiu, mas pela sua capacidade de amar, vamos dizer assim, isso tudo foi transubstanciado, foi modificado de uma forma que nós vamos precisar ainda da poeira dos sóis para compreender e chegar na mesma condição dele. Agora, o ensinamento, o legado de Pai, embora eu quisesse te pedir que afastasse, seja feita a sua vontade. O seja feita a sua vontade, meu amigo, está definido para nós em vários pontos do Evangelho, como por exemplo Maria Santíssima ao receber Gabriel: eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Nós podemos lembrar de Paulo de Tarso, conforme a narrativa de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, diante de Jesus,
Saulo, 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 por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? São pontos. Como Jesus apresentou a Ananias, aquele que ia ser perseguido por Paulo, e Ananias disse: Senhor, o que queres que eu faça? Vai. E aí vai, meu amigo, a definir o seguinte, que as dificuldades, os desafios, quando nos visitam, é natural que nós possamos temer, entrarmos naquela situação de desconforto, mas nós não podemos fugir da raia, e muito menos sermos pretensiosos e julgarmos que somos donos da verdade. Nos curvemos e observemos os sinais da vida. Senhor, faça-se a sua vontade. Agora o Deus meu, meu amigo, não vamos ficar na história, né? Não vamos ficar na história. O Deus meu, é a nossa capacidade de nos interagirmos com o Pai e de alguma forma tentarmos compreender e lutar diante dos desafios que são pessoais. Por isso que o Deus meu é frase na primeira pessoa. O Deus meu é diferente, querido Palmeira, do seu Deus. A relação com Deus, ela é pessoal e intransferível. Eu não sei se nós vamos conseguir te atender de uma forma tão rápida, mas sentindo na sua colocação, na sua ponderação, pontos que vão nos colocar nos séculos que estão chegando, para refletirmos e tirarmos conclusões cada vez mais producentes no que remonta à nossa evolução. Devolvo a palavra para você, querido Juarez. Tem uma outra pergunta, Beto. O companheiro pergunta a você o que é a base doutrinária. Ele diz que, lendo o Evangelho, ele não, aliás, vendo a codificação, ele não vê isso, né? E ele pergunta: o que seria esse princípio básico da doutrina dos Espíritos? Eu peço que coloque o nome do irmão aí na sala, porque eu não captei a individualidade desse companheiro tão amigo. Os princípios básicos da doutrina espírita... é do Eduardo, não é Eduardo, me perdoe. Os princípios básicos da doutrina espírita, quando a gente procura refletir em torno do livro Obras Póstumas, na própria Gênese, nós vamos perceber ali Allan Kardec definindo alguns pontos que são capitais no que remonta às bases doutrinárias, né? como Deus, né? Como as questões como a reencarnação, como a pluralidade dos mundos habitados, né? Como a mediunidade, eu já falei, como o livre-arbítrio, como são pontos que definem a revelação espírita. Então, quando falamos dos princípios básicos, nós estamos tentando, na realidade, sem nenhuma ousadia, tentar trabalhar aqueles aspectos que possam, vamos dizer assim, dar um pontapé inicial num projeto de estudo mais aprofundado. Então, eu posso trazer aqui pontos em cima das reflexões de Kardec e dizer que é um princípio doutrinário. Por exemplo, a prece é um princípio doutrinário. O nosso intercâmbio com o mundo maior, não é mesmo? A mediunidade. Como é que eu posso tratar a doutrina espírita sem mediunidade? Sendo que é um dos princípios que estabelece a nossa relação com eles e eles conosco. É um diferencial que só a doutrina espírita trabalha, não é mesmo? Embora a mediunidade esteja estampada em todas as religiões. Então, meu querido irmão, eu não sei se é exatamente isso que você está trazendo. O Chico Xavier está falando aí. Eu fico querendo, eu estou curioso para conhecer esse irmão da sala que chama Chico Xavier. É um pseudônimo aí maravilhoso, viu, Chico? Parabéns para você. Mas aqui, então, o sentido aqui é de estarmos procurando, na simplicidade das reflexões doutrinárias, caminharmos para sentirmos a importância do Evangelho, porque a doutrina espírita é uma doutrina espírita cristã, e por ser uma doutrina espírita cristã,
ela tem Jesus como seu guia, o ponto de referência, ou vou dizer assim, um embaixador maior que vai representar, nos expressar, nos ensinar o caminho para Deus, que é a base de toda a doutrina espírita. Portanto, é a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Então você me perdoe se eu não conseguir captar o seu pensamento e se te atendi de acordo com a sua indagação. Agora, eu posso também dizer o seguinte, que nós tivemos aqui em Belo Horizonte, na década de 60 e 70, companheiros abalizados que fizeram estudos aprofundados e chegaram na condição de escolher 15 temas que seriam esses temas, vamos dizer assim, base para um estudo doutrinário para aqueles que estão iniciando no Espiritismo. Então, nós passamos para a moderação aí, desde quando nos propusemos a fazer esse estudo, esses 15 itens, que se você me permitir, na semana que vem, que não está nas minhas mãos, a gente coloca no PVT para você e você possa tirar as suas conclusões. Agora, não existe ideia fechada. Você pode ter 5 princípios, 10 princípios, 20. O importante é a gente trabalhar no que remonta às bases que estão bem, vamos dizer assim, bem estabelecidas no Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita. E por isso Kardec, através do Livro dos Espíritos, desdobrou em 4 outras obras e, por sua vez, também foi desdobrada na Revista Espírita, que é um verdadeiro tratado científico de doutrina espírita. Devolvo a palavra para você, Juarez. Muito obrigado. A reunião será encerrada nesse instante.